Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao nosso 28º vídeo de devocional. E hoje eu quero falar sobre algumas questões importantes sobre a nossa vida. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é de Isaías, capítulo de número 40, lá no versículo 27 em diante. E são 3 partes de um texto que mostra 3 situações. E a primeira delas está lá no versículo 27 que diz: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação e o meu Deus não considera a minha causa. A primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito de murmuração. Deus te ama, você é amado do Senhor, você é uma pessoa amada do Senhor. Você tem o amor do Senhor sobre a sua vida, porque a palavra diz que Ele amou todas as coisas, Ele amou tudo que Ele criou, Ele amou o cosmos, Ele amou a sua vida, Ele ama a sua vida. João capítulo 3, versículo 16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem o amor do Senhor, você tem o amor de Deus sobre a sua vida. Você só precisa acessá-lo da maneira correta, você só precisa buscá-lo, só precisa conhecê-lo. E geralmente nós temos, até mesmo sendo cristãos, nós temos esse... Parece que é um apreço pela reclamação, parece que é algo dentro de nós que nos coloca em uma posição de, ao invés de agradecer, reclamar. Ao invés de dizer obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por mais um dia, nós temos sempre algo a dizer. Por exemplo, nossa, tá chovendo hoje. Nossa, tá muito sol hoje. Nossa, tá frio hoje. Nossa, tá ventando hoje. Já parou para pensar nisso? Tá trânsito hoje. Tá chovendo hoje. Tá caindo granizo hoje. Nossa, tá esquisito hoje. Sempre temos algo a reclamar, algo que deveríamos estar agradecendo. E quanto mais a questão das coisas que nós pedimos a Deus. Nossa, tá demorando. Deus, cadê você? Deus, por que você não faz? Jesus, onde você tá? Jesus, por que eu tô passando por isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que aquilo? Sabe, e parece que nós temos algo dentro de nós que urra, assim, e tá lá remoendo para colocar para fora coisas que não fazem nenhum sentido. Porque você reclama. Essa é uma pergunta. Por que você reclama? Por que você diz essas coisas, essas declarações? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Aquela parada de fila. Eu tô na fila, mas a fila nunca chega. Os humilhados serão exaltados. Quando? Porque eu estou cansado de ser humilhado. A gente faz algumas brincadeiras cristãs. Mas o versículo 28 te responde isso, talvez. Responde para mim e responde para você. Porque o versículo 28, que é o próximo, diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Será que você não sabe o Deus que você serve? Será que você não entende o tamanho do Deus que você diz amar, que você diz que é seu pai? Olha o versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e caem, e ficam exaustos. E os moços certamente tropeçam. Aqui é uma coisa interessante, né? Porque quando nós somos jovens, parece que a gente tem um ímpeto, né? Que a gente é infinito, né? A gente tem uma energia infinita. Mas aqui a palavra está dizendo, até os jovens se cansam. Até os jovens na sua idade aí, tem a idade, nossa, eu tô nos meus 18, eu tô bombando. Até você se cansa. Até você se colocar em uma situação de muitas atividades, você vai se cansar. Você vai reclamar. A gente mais reclama quando é jovem, né? Bife de novo. Batata cozida de novo, não aguento mais.
Ah, de novo isso. O jovem tem muito disso, né? Nossa, não tinha uma coisa melhor não. Ah, de novo, eu ganhei roupa. Ah, de novo. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que lá. Até o jovem fica cansado. Talvez você seja jovem e você esteja exausto. O versículo 31 é uma resposta para isso também. Mas aqueles que esperam no Senhor, você talvez esteja reclamando de Deus, não esperando nele. Talvez você esteja cansado justamente porque você reclama de tudo, ao invés de dar graças e esperar e confiar que o tempo ruim vai passar. Toda tempestade passa, todo tempo ruim passa. E tem muito do que o texto diz que do que o homem semear, certamente colherá. E uma vez eu ouvi algo muito interessante, de que se você está reclamando e está sentindo ali o peso das coisas ao seu redor, do que você está colhendo, é um bom momento para olhar para trás e ver o que você anda semeando. Olha para trás e vê o que você está plantando. Porque o que você colhe hoje talvez seja resultado de coisas do passado, coisas que você plantou. E hoje você está colhendo. Então não tem do que reclamar, na verdade. Mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então esperar no Senhor, agradecer ao Senhor, estar ali com o coração cheio de gratidão ao Senhor, independente do tempo, vai renovar as suas forças. Vai te trazer um ânimo divino, vai te trazer algo do céu, um bálsamo do céu, algo novo do céu, que vai recarregar as suas baterias, vai te deixar sempre para cima. Você vai olhar ao redor e vai dizer, realmente isso está ruim, isso está ruim, isso está ruim, não está bom, essas coisas não são boas. Mas você, ao meio de tudo isso, você vai poder agradecer e dizer obrigado por essas coisas. Porque essas coisas vão me fortalecer, essas coisas vão mudar a minha vida, a minha percepção de vida, vão me ensinar, vão forjar a minha alma, vão forjar os meus sentimentos, vão forjar a minha sabedoria, vão forjar o meu controle emocional, a minha paciência. Todas as coisas cooperam, todas as coisas. Você só precisa olhar, enxergar no meio disso tudo o que Deus quer fazer com você, o que Deus quer te ensinar, o que Deus quer ministrar no seu coração. A vida é uma constância, desde que você entenda, desde que todas as correntes malignas do passado sejam quebradas. Uma vez livre, você pode olhar ao redor e crescer, você pode olhar ao redor e florescer, você pode olhar ao redor e ver que a sua vida, como diz lá em Jó, capítulo 14, para a árvore, uma vez que ela é cortada, ainda que ela esteja cortada até a raiz, e seu tronco deitado, ao cheiro das águas, volta a florescer, volta a produzir broto novo. Então sua vida, ainda que esteja no chão, ainda que esteja derrubado, ao cheiro das águas, ao perceber a presença, ao perceber a água da vida que é Jesus, ao perceber essa presença maravilhosa do Espírito Santo dentro de você todos os dias, você passa a apreciar até os momentos ruins, renova as suas forças. Voar alto como águia mostra que você vai ter visão clara, mostra que você vai estar sempre acima da situação, sempre olhando de cima, com um olhar não altivo de arrogância, mas um olhar de longe, um olhar de fora, uma visão ampla da situação. Por que isso está acontecendo? Por que isso vai acontecer? Por que isso aqui? Por que isso está desse jeito? Você consegue ter uma visão ampla do problema. E não sei se você sabe, mas conhecendo o problema é 50% do problema resolvido. Conhecimento é 50% do problema resolvido. E aí correm e não ficam exaustos. Tem gente que corre. Tem gente que corre o tempo todo. Conheço gente que nem corria, começou a correr e já correu uma maratona.
nem era atleta, nem era um profissional. Tem gente que anda mais rápido. Andam e não se cansam. E tem gente que anda devagar. Tem gente que está correndo e tem gente que está andando. E está tudo bem. Porque quem está correndo não fica exausto. Quem está andando não fica cansado. Esse é o segredo. Por isso, espere no Senhor. Ele não chega adiantado, ele não chega atrasado. Ele chega sempre na hora certa. Quando você está pronto, quando você está preparado para desfrutar do próximo passo, você vai ver esse próximo passo acontecendo. Isso que vai acontecer na sua vida. Tenho certeza que Deus quer fazer e vai fazer, no tempo dele, grandes coisas na sua história. E que você precisa estar pronto e entender que existe um processo, que existe um tempo, que existe um caminho e que você precisa estar trilhando esse caminho. Você precisa estar aproveitando esse processo. Você precisa estar com sabedoria, olhando, observando, mas sempre, nunca levado pelas situações ao seu redor, mas sempre focado, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor. Te vejo no próximo vídeo. Curte, compartilha e comenta. Tamo junto e até amanhã.